de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós possamos, pode continuar sentado, mas só para iniciar, né? Pedir para que Deus derrame sobre nós a tua graça, tudo aquilo que é necessário para este momento. Já te agradeço desde já, Jesus, pelos teus filhos que estão aqui, por tudo aquilo que eles viveram até aqui, mas por tudo ainda que eles irão viver. Te peço, Virgem Maria, para que a Senhora venha, passa na frente, cuide desde já do coração dos teus filhos, vai abrindo os corações, para que assim eles possam receber com docilidade a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Estamos e permaneceremos reunidos com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite. Sou a serva Lucília, serva de Nossa Senhora da Alegria. Estou aqui hoje com a minha irmã Raílis, que está ali no fundinho. Sou estudante de filosofia também. Já fui missionária em Moçambique. Então já fui dos Jovens Sarados. Quem aqui conhece os Jovens Sarados? Fundado pelo Padre Edmilson, da Canção Nova. As Servas de Nossa Senhora da Alegria também é fundada pelo Padre Edmilson, da Canção Nova. E hoje estou caminhando, mas sou da igreja desde pequenininha. Eu fui batizada com 15 dias. E depois permaneci, né, como coroinha, fui caminhando. Já queria agradecer desde já, né, pelo convite, por confiarem as suas almas, que foram confiadas a vocês, né, a messe para a comunidade serva de Nossa Senhora da Alegria. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Muito bem. Quem está aqui pela primeira vez? Não tem ninguém? Tem gente que... Esse aqui, ó, tá me atrapalhando de ver. Se vocês quiserem vir para cá, fique à vontade. Que eu consigo direcionar. Mas só se quiserem também. Se quiser permanecer aí, fica à vontade. Fica melhor para conseguir enxergar vocês. O tema que nos foi confiado, vamos ver se alguém conhece essa palavra, que diz: a messe é grande, a messe é grande. Então, Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus, né? Vamos lá. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados,
ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova. Eu não falei, né? São Mateus, capítulo 9, versículo 35. Vamos lá. Eu vou lendo, mas eu vou trazer também mais nessa palavra. Então, se vocês acharem, glória a Deus. Quem não está com a Bíblia, me acompanha. Ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino, e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Todo tipo de doença e de enfermidade, todo tipo. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por ela. Compaixão, se compadeceu. Eu estava comentando vou trazer um pouco sobre o que o padre me direcionou também para vocês. Porque estavam cansadas e abatidas. Vamos ver quem se identifica nessa palavra. Como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, eu vou iniciar agora. Palavra da salvação. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados. Olha que Jesus compassivo. Assim como ele percorreu por lá, ele está no meio de nós. A irmã, enquanto rezava, ela ia falando de um doente, a visualização que Deus dava para ela era de uma pessoa que estava muito doente. Proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E lá em São Lucas, Jesus vai trazer essa passagem também, mas direcionando os seus servos, direcionando os seus discípulos a como cuidarem das ovelhas. Quem aqui se sente abatido, cansado, como ovelha sem pastor? E pela graça de Deus, pelos bons operários, pelos servos bons e fiéis que estão aqui na acolhida para recepcionar a messe do Senhor, o Senhor te traz até aqui porque Ele tem compaixão sobre ti. Porque Ele não quer que as suas ovelhas se sintam assim. Ele veio para dar vida, vida em abundância. Então, se os nossos irmãos estão aqui hoje, os operários que saíram de casa, é porque Ele sabe da graça que Deus pode derramar sobre a sua vida neste momento. Se compadecer é estar mais perto. Sabe? É entender a sua dor. A messe é grande, meus irmãos. Então, nós precisamos sentir esse amor por Deus para nos levantarmos. Para cuidar da messe do Senhor. Para também sermos esses operários que, ao se sentir amado, cuidado e zelado por Deus, também possa ser aquele operário que cuida da messe. Vocês entendem que é muito fácil, a gente vem aqui no grupo de oração, hoje é terça. Aí na próxima terça, aqui né? Aí na próxima terça a gente vem de novo. Não é a primeira vez. Quem aqui é a primeira vez? Não é a primeira vez. E você ainda se sente abatido, como ovelha sem pastor. Quem aqui é batizado? Catequizado. Crismado. Vocês são ovelhas sem pastores? Vocês são ovelhas sem pastores? Não são. Nós temos a Eucaristia.
Nós temos a Santa Igreja Católica que cuida de nós como mãe que ela é. Nós temos Nossa Senhora. Olha que riqueza. Nós temos o maravilhoso, esse grupo de oração, os carismas da igreja. Olha como Deus se compadeceu de nós. Olha como ele ficou compadecido, tão compadecido com aquela multidão, que ele olhou, olha como a messe é grande e os operários são poucos. Meu Deus, meu irmão, imagine a tristeza do coração de Jesus. Imagina que na agonia do horto, ele pensou em tudo que ele iria viver, mas também em tudo que ele percorreu até lá. Ao ver a multidão abatida como ovelha sem pastor. Se você está aqui hoje, não é a primeira vez, tenho na minha consciência que você se reconhece como filho e filha de Deus, amada, querida, porque os nossos irmãos, eles poderiam estar em qualquer outro lugar numa terça-feira, talvez depois de um dia de trabalho difícil, talvez dia de um estudo difícil, mas eles decidiram estar aqui para servir ao Senhor e cuidar da messe, porque eles se compadeceram. E o Senhor te chama hoje para dar um passo mais profundo na fé. Ele quer, ele vai dizer aqui, curando todo tipo de doença e de enfermidade. Você precisa crer que esse Deus que te criou é capaz de curar a sua enfermidade. Uma tristeza profunda, abatida, para que você seja um soldado em ordem de batalha. Para que você também seja um operário. Para que no dia que um irmão da acolhida do grupo de oração não conseguir vir, você seja aquele servo que esteja disposto a acolher a messe do Senhor. Está na hora de também, assim como o Senhor se compadeceu. Jesus, eu te amo. Jesus, eu estou contigo. Mas Ele vai dizer, aquele que amar os meus pequeninos é a mim que está fazendo. Aquele que cuidar dos meus irmãos, dos meus filhos, é a mim que está fazendo. Quem já leu essa palavra? Viu? Muito já. E como que nós estamos fazendo aquilo que foi nos direcionado? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com compaixão. Nós não temos que ter dó do irmão. Nós temos que ter compaixão. Vocês conseguem entender? Irmã, eu estou muito abatida, não consigo servir porque eu estou muito cansada, porque eu preciso receber. Nós não estamos aqui para sermos servidos, meus irmãos, nós estamos para servir. E no caminho Deus vai curando. Vocês conseguem entender? Que no caminho Deus vai curando. É hora de nos levantarmos em ordem de batalha. A messe é grande, os operários são poucos, mas os operários eles não podem parar de trabalhar. É por isso que o encontro, o grupo de oração é para você vir, receber esse amor de Deus, se abastecer na Eucaristia, no Santo Terço Diário, no estudo do Evangelho. Você não pode vir para o grupo de oração sem vir com alguém que nunca conheceu a Deus, porque o grupo de oração ele é para isso. Ele é para trazer as pessoas para o amor de Deus. Você vê um parente da sua casa, você vê alguém da sua família triste, abatido e não se compadece, e não tem compaixão, porque você está preocupado com a sua tristeza. Carla Kutz vai dizer, a tristeza é um olhar para si e a alegria e felicidade é um olhar para Deus. E onde está o Deus? No nosso irmão. Vocês conseguem entender isso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você realmente ama a Deus, o padre Edmilson estava lá em casa. Aí ele falou assim, e qual que é o tema da pregação?
Eu falei, e aí a gente brinca lá em casa, eu tenho o costume, a gente faz muita brincadeira, assim, na mesa, não sei, creio. Eu falei, a Messi e grandes operários são loucos. Eu brinco lá com as meninas, né? Eu falei, padre, eu tô com medo de chegar lá na hora, eu confundir e falar isso também, né? Aí ele fui explicando para ele, ele falou assim, ele fixou na minha cabeça, Lucília, compaixão. Compaixão. O que é compaixão? Aí ele foi explicando, aí depois ele saiu e falou assim, lembra do bom, no meio da rua, assim, ó, eu fui abrir a porta para ele no mercado, ele, lembra do bom samaritano? O bom samaritano, o que ele fez? Aí eu falei, meu Deus, preciso procurar o bom samaritano na Bíblia. Aí eu falei, não, vou explicar do jeito que o padre falou. O bom samaritano, ele teve compaixão, acolheu e levou para meus irmãos vão ajudar, para a hospedaria. Teve compaixão. Ele foi um operário que cuidou da messe. Vocês conseguem entender? Meu irmão, Deus conhece o mais profundo do seu coração. Ele conhece o mais profundo, ele sonda seu rim. Aí uma vez eu perguntei para o padre, mas por que o Senhor especifica o rim? Por que ele diz, o salmista especifica sonda o rim? Ele fala porque ele é o órgão mais difícil. Ele deu uma explicação muito profunda, assim. E aí eu fiquei refletindo, é porque o Senhor, ele sonda o mais profundo. O coração e os rins. Eu falei, então tá bom, né? Mas para você entender que o Senhor está vendo a sua tristeza. Ele se compadece da sua dor. Ele se compadece da sua dor tanto que não tem Jesus crucificado. Ah, tá bom. Que ele morreu na cruz por nós. Vocês conseguem entender o tamanho desse amor? Senhor, que nem diz o salmista, o que vale o homem para o Senhor? Olha como nós somos criaturas preciosas para o Senhor. O Senhor que conhece todos os fios do teu cabelo, se acha que ele não sabe a enfermidade que está na tua vida? Você acha que ele não vê a tristeza do mais profundo do teu coração? Você acha que ele não sonda? Meu irmão, saia com essa confiança. Que essa confiança seja tão grande no seu coração de que Deus está vendo tudo, sondando o mais profundo do seu coração. Que você se levante em ordem de batalha e se compadeça dos teus irmãos que talvez você não consiga ver porque o seu olhar está tão voltado para você que você não consegue servir a messe do Senhor. Vocês conseguem entender? Eu garanto para vocês, né, como missionária, como serva hoje de Nossa Senhora da Alegria, como os meus irmãos que estão aqui, que todos eles têm uma enfermidade. Pode não ser física, mas pode ser espiritual. Pode ser um cansaço extremo, talvez da sua rotina. Mas ele se compadece de nós. Vocês entendem? Porque eles enxergam em nós aquilo que o Senhor sentiu pela multidão. Vocês conseguiram entender até aqui? Só que agora o Senhor te chama a ser discípulo. Que nessa noite você saiba, se você não está aqui pela primeira vez, a pregação é outra. Saiba que você já não é mais multidão. Que ficava percorrendo e vendo Jesus de longe. Não, meu irmão. O Senhor te chama hoje a ser discípulo. O Senhor te chama hoje a ser a ponto de você falar, o Senhor falar assim, e agora? Vocês também vão embora? E vocês dizerem, para onde eu irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Vocês conseguem entender isso? Vocês têm que... Eu lia na bolsinha ali, né? Feliz aquele que firma sua casa sobre a rocha. A felicidade está aí. Nós somos servas de Nossa Senhora da Alegria. Quer dizer que a gente nunca fica triste? Claro que não.
Mas se eu sou serva de Nossa Senhora da Alegria, que nem diz o Monsenhor Jonas Habib, o coração é meu, pode sofrer, mas o rosto é do outro. O meu rosto, ele é do outro. Isso é o servir. Vocês conseguem entender? Se você tem a consciência de que Deus cuida de você, se você tem a certeza, está na hora do ir para fora, se lançar. Ser discípulo daquele que cuida. Gente, Pedro largou a sogra dele em casa. Largou a esposa. Ele era casado, né? Se ele tinha sogra. E foi servir ao Senhor. Não só ele, quanto os tantos santos que fugiam de casa para ser mártire. O Senhor te chama nessa noite para você se compadecer da messe dele e começar a ser um operário. Amém? E você pode falar, Lucília, mas não tenho mais idade para isso. Mas, gente, se vocês forem pegar a idade de Pedro e de João, é assim, muito diferente. Porque o Senhor não está olhando para isso. E o que importa é o que o Senhor acha de você. Amém? Vou pedir para que vocês vão no Evangelho de São Lucas. Quantos minutos eu tenho, meus irmãos? Quando estiver faltando assim uns 10. Tá faltando 10? Tá, quando estiver faltando 10, vocês me avisem, tá? A gente... Vou pedir para que vocês vão lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Acharam? Sim? O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os, 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. Olha que interessante. O Senhor iria para um lugar, mas ele selecionou 72 e enviou de 2 em 2 onde ele mesmo iria ir. Então o Senhor está te enviando hoje para o lugar onde ele iria ir. E onde é? A sua casa, o seu trabalho, os seus estudos. Aonde você está, a sua oração, meu irmão, tem que ser: Senhor, onde você quer estar através de mim? Quem é que comunga? Muito bem. Então você que comunga Jesus, seja nos domingos ou seja durante a semana, você é um sacrário vivo. Você não pode sair da igreja de qualquer jeito. Porque agora é onde o Senhor quer estar através de mim. Vocês conseguem entender? Talvez vocês venham a irmã aqui rezando por vocês, intercedendo por vocês. Mas ela permite com que o Senhor haja nela para que assim o Senhor possa agir em vocês. Deu para entender? Ela é essa intercessão. E aí o Senhor vai falar, continuar, né? E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. O Senhor está falando aqui que vai enviar vocês para lugares fáceis? Não, porque aqui é um lugar fácil, né? Aqui é onde os irmãos já estão trabalhando, né? Essa messe aqui, Apolo planta, Paulo rega, mas é Deus que faz crescer. Então, onde você será enviado? Talvez para lugares muito difíceis, dentro da sua casa. Talvez seja um ambiente que só você está aqui. Mas se você crer, você e sua família será? Não sou eu que estou falando. Vocês conseguem entender isso? Se você crer, você e sua família será? Ai, minha irmã, eu queria tanto que minha tia estivesse no grupo de oração para ela escutar essa palavra. A minha filha, o meu marido, o meu irmão. Mas o Senhor está te falando que Ele quer ir nesses lugares através de você. Se você chegar com a cara abatida, que Deus é esse que você foi servir? Eu não quero esse Deus. Se Deus triste, abatido, eu prefiro ficar em casa.
assistir Netflix. Não, meu irmão, o Deus que você serve é o Deus que te dá vida em abundância. Para você transbordar deste amor de Deus. Como que você vai falar do amor de Deus se você não crê que esse amor de Deus pode curar todas as suas enfermidades? Você precisa crer. Você precisa rezar o terço. Você precisa fazer o estudo da palavra. Para você crer. Irmã, e como que eu creio? Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. E fica cada vez mais difícil de você voltar. Jeremias vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte que eu, e eu não consegui resistir. Jeremias foi tão seduzido pelo Senhor que ele sentia os seus ossos se quebrarem quando ele tentava voltar atrás e desistir. Quantas vezes o profeta Jeremias quis voltar? Se dizia pequeno, se dizia incapaz, e o Senhor falava: você é um vaso na mão do oleiro. Eu vou quebrar e refazer quantas vezes eu quiser. Meus irmãos, vocês estão pegando a linha de raciocínio? Que você tem que amar tanto a Deus, que a sua maior alegria não é se você tem dinheiro no banco, não é se você está com saúde ou não, não é se seus filhos estão com saúde ou não, é se você está fazendo a vontade de Deus. Porque se você está dentro da vontade de Deus, você consegue entender que até a enfermidade foi permissão dele. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender isso? E o bom é ter saúde, né? Não, o bom é estar dentro da vontade de Deus. Se o Senhor quiser te dar saúde para você servir a messe, amém, glória a Deus. Mas se o Senhor permitir, que ele não dá enfermidade, permitir que uma enfermidade, louve e agradeça a Deus. Senhor, que eu te sirva desta forma. Eu te entrego quantos santos meus irmãos entregaram as suas enfermidades pela salvação das almas, pelas almas do purgatório. São Carla Cutz. Vocês conseguem entender? Que a sua alegria não tem que estar nem nisso. O importante é ter saúde. Não. O importante é estar em Deus e com graça e debaixo da comunhão dele. Porque a messe é grande. E os operários... E que vocês possam se compadecer desta palavra do Senhor e cuidar da messe dele. Serem bons operários. Porque nesse evangelho de São Lucas, o Senhor vai dizer: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão ele retornará para vós. E ele vai continuar. Porque ele não só te chama, mas ele te forma e te discipula para servir a messe. Então, que você possa se sentir amado, seduzido e querido por este Deus. E confiando de que ele pode curar todas as suas enfermidades. E se isso não acontecer, que isso ainda seja uma alegria, porque Paulo vai dizer: em tudo dai graças. Quando você entende o que é estar dentro da vontade de Deus, em comunhão com a igreja, próxima a Nossa Senhora, aí você encontra verdadeira alegria. Vocês conseguem entender? Ir para águas mais profundas para serem bons operários. Então que vocês saiam daqui, meus irmãos, com essa confiança. Senhor, eu quero te servir como uma boa operária. Eu quero ter compaixão da sua messe. Eu quero ter compaixão dos teus filhos, assim como o Senhor tem comigo. Que você sinta tão amada, tão querido, tão querida por esse